Bom dia a todos. Manhã maravilhosa de domingo. Agradecidos a Deus por mais um dia de vida, de proteção. Agradecidos a Deus pelo privilégio de poder participar de mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos avançar um pouco mais no estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, acompanhando a lição de número 4, com base no capítulo 2. Bem-vindos sejam todos. A humanidade, como criatura de Deus, por causa do pecado, contraiu para si uma condição irrevogável de condenação e morte. E o Evangelho trouxe a boa nova do perdão e da misericórdia de Deus, dando a oportunidade da mudança de mortos para vivos. E isso, para os que crê e experimenta, causa uma grande admiração, que se resume em amor, perdão, misericórdia e poder de Deus. E para os que não crer ainda, e também ainda não experimentou, isto é escândalo e loucura. E o estudo de hoje vem com esta proposta, de nos ensinar um pouco mais sobre a graça de Deus. Vamos fazer a leitura do texto base para esta manhã. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 9. E vós vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Queridos irmãos, desde o início da humanidade, Deus concedeu a sua graça, através do Evangelho, por meio da fé. Evangelho, que significa boas notícias, a graça, favor imerecido de Deus, com uma condição: fé, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Noé, porém,
achou graças aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Em Hebreus 11:7 está escrito que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Qual foi a condenação na geração de Noé? Morte por afogamento no dilúvio. E qual foi o evangelho no tempo de Noé? Quem cresce e arrependesse não seria afogado. E o que creu, ou seja, apenas Noé, foi salvo. E os que não creram foram todos condenados à morte. Para compreender melhor a graça de Deus para nós hoje, teremos que linkar Efésios com outros versículos das outras cartas do apóstolo Paulo. Começando aí pela declaração de Paulo aos Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1,12. Ele enfatiza que o evangelho é poder de Deus para os que crê. Voltando aí para o texto base da nossa lição, veremos a condenação do homem sobre o pecado. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo demonstra aos cristãos que todos foram vivificados por estarem em Cristo Jesus. Quando ele diz, e vos vivificou. Antes de demonstrar os elementos pertinentes à operação do poder, Paulo fala da condenação anterior à nossa vida em Cristo. Quando ele diz, estando vós mortos. O que define ao homem como morto ou vivo diante de Deus? É impossível ao homem assumir as duas condições, de vivo e morto, ao mesmo tempo diante de Deus. Ou se está morto ou se está vivo. Quando o homem vem ao mundo, ele está morto para Deus. Esse fato não depende de conduta, de tendência, de vontade, etc. Todos quantos nascem sob o pecado e sob a ofensa de Adão. Quando o homem está morto para Deus, ele se encontra na condição de vivo para o mundo. A condição de vivo para o mundo é decorrência do pecado que herdamos de Adão. E o salmista Davi, no Salmo 51:5, ele diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Para o homem passar a viver para Deus, necessariamente ele precisa morrer para o mundo. Isso só é possível após o homem ter um encontro com a cruz de Cristo. Após o encontro com Cristo,
o homem morre para o mundo e passa a viver para Deus. Assim, também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,13, ele fala: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Efésios 2,5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Graças a Deus, né? Só é possível a vivificação em Cristo quando se tem um encontro com a cruz de Cristo, né? Colossenses 2,14 nos fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Com a graça de Cristo, muda-se também o calendário dos cristãos. Veja aí, Efésios 2,2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo fala de um outro tempo. Percebe-se que ele fala do passado dos cristãos, pelo fato de o verbo andar estar no passado, andastes, né? O novo homem vive no novo tempo. Tempo de gozo, tempo de paz, tempo de amizade com Deus. Efésios 5,8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Efésios 2,11. Portanto, lembrai-vos de que vos no outro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2,3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quando Paulo ele diz todos nós também, ou como os outros também, ele está fazendo uma referência aos judeus e os gentios. Esta é uma das maneiras de Paulo utilizar para incluir os judeus na mesma condição dos gentios, antes de terem um encontro com Cristo. Gostaria de concluir este ensino nessa manhã, lendo a conclusão, né, da revista, da lição desta manhã, que se diz: o homem, como consequência do seu pecado, encontrava-se no lamaçal mais profundo, mais escuro e mais sujo, onde apenas o grandioso e imensurável amor de Deus o podia ir resgatar. Cada aspecto da nossa salvação é uma dádiva graciosa de Deus, a própria fé, meio que nos permite ter acesso à salvação. E é um dom de Deus. Saibamos louvar ao Senhor da graça por tão gloriosa salvação. E só assim iremos experimentar a
admirável graça de Deus em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a todos, fique em paz e tenha um ótimo domingo, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.